Boa noite, vamos conectando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Paz do Senhor. Vai comentando aí o seu boa noite. Mais um encontro Escola de Crescimento, a qual nós estamos abordando sobre o medo, conversando sobre o medo, algumas situações. Nós já vimos o que é o medo, quando o medo nos domina. Sabemos, entendemos que o medo ele é bom, o medo ele é para nossa segurança. Tem pessoas que não têm medo de nada, acabam morrendo por não ter medo. O medo ele é para nossa proteção, para nossa segurança, nos leva a ter prudência em determinadas situações, determinadas ocasiões. Então nós entendemos que o medo ele não pode ser aquele medo prejudicial, porque o medo ele é criado baseado em uma possibilidade futura de algo, de que algo aconteça. E geralmente nós temos a tendência de ter esses pensamentos de forma negativa. Quando nós falamos que estamos com medo de determinada coisa, nós temos esta imaginação de que algo vai acontecer lá no futuro, e isto muitas vezes é de forma negativa. Um exemplo, nós vamos fazer a prova do Detran para tirar a carteira. Então muitas pessoas vamos fazer o teste, aí teve a orientação da autoescola, teve algumas dicas de alguns colegas, tem os falatórios daqueles que passaram por lá, e nós vamos somando essas informações, adquirindo essas informações, e começamos a imaginar o dia da prova, porém de forma negativa. Então nós imaginamos, a pessoa vai entrar ali, eu vou deixar o carro morrer, eu vou bater no meio fio, eu vou esquecer de colocar o cinto, eu vou esquecer de arrumar os retrovisores. Então vai pensando o que eu vou fazer no futuro, o que eu irei fazer, mas de forma negativa, e isto prejudica, isto atrapalha, isto nos leva sempre a ficar com mais medo, ou gera a ansiedade, que nós vimos aí também, gera essa ansiedade que é viver esse futuro antecipado. E muitas vezes, nós vamos ver aqui que muitas vezes aquele medo dessa situação que a nossa mente gerou, criou, quando chega lá, nada daquilo acontece. Então nós estamos abordando sobre isso, abordando sobre o medo, abordando esta coisa que nos bloqueia. Nós vimos no encontro passado que quando o medo nos domina, ele nos trava, ele nos bloqueia, nós não fazemos nada por causa do medo. Então nós vamos compartilhar no encontro de hoje algumas técnicas para destruir o medo, algumas técnicas para que nós possamos não ficar travados. Essas técnicas elas consistem em aplicação pessoal, técnicas que nós podemos aplicar na vida pessoal, podemos aplicar na vida profissional, e nós vamos ver aí alguns exercícios, algumas ferramentas que nos auxiliam para que nós possamos então combater esse medo, para que nós possamos dominar esse medo na nossa mente antes que ele nos domine.
né? Nós precisamos criar alguns bloqueios e precisamos, né, aplicar algumas coisas para que nós possamos, né, combatê-lo. Uma das ferramentas eficazes, que é o que nós vamos compartilhar aqui, é uma ação, né? Uma ação contrária daquilo que me amedronta. Então nós vamos ver isso, né? Que nós combatemos o medo, destruímos o medo geralmente com ações. E essas ações elas precisam ser aplicadas para que nós possamos então destruí-lo, né? Ou eliminá-lo. Então nós vamos dar início aqui a este encontro, esta Escola de Crescimento Online. Lembrando que todas as quintas-feiras, 20 horas, estamos no momento online. Pretendemos logo retornar ao presencial e vamos ver aí alguns equipamentos para que a gente possa também gravar, né, no presencial e depois a gente disponibilizar, né, aqui nesse canal ou lá na área de membro exclusiva no nosso site da UBBC Toledo. Vamos lá. Uma das ações, né, que nós tomamos para destruir ou eliminar o medo é a preparação. A preparação sobre um determinado assunto, matéria, prova, teste, enfim. O que é esta preparação? Quanto mais nós estivermos preparados para determinado assunto, para determinada situação, menos medo nós teremos. Então isto quer dizer o quê? Não é aquela preparação de que eu preciso ter tudo perfeito, como nós vimos lá o perfeccionismo, aquilo nos trava, nos bloqueia. Eu preciso estar no dia perfeito, com a roupa perfeita, não, isso vai nos levar a um bloqueio igual, né? Mas a preparação sobre um determinado assunto ou matéria. Por exemplo, nós estamos discutindo, né, conversando aqui sobre o medo, já há alguns encontros, então teve uma preparação para nós chegarmos a esse tema, teve uma preparação para nós discutirmos esse tema, para nós conectarmos aqui hoje, quinta-feira, às 20 horas, para que nós pudéssemos estar tratando desse assunto. Então houve pesquisa, né, houve materiais aí, livros que a gente consumiu, cursos, né, que eu fiz lá atrás, então diversos, né, treinamentos, leituras, então houve toda essa preparação para nós estarmos hoje conversando sobre essa situação. Então, quanto mais preparado eu sentir, né, mais confiante eu vou me sentir, né? E isto também em relação a provas. Tem pessoas que eu tenho prova de geografia na próxima semana, mas a semana passa, a outra semana chega, o dia da prova chega, o horário da prova chega, a pessoa foi para lá sem estudar. Então ela vai com medo, eu vou com medo e não vou conseguir alcançar a nota. Então ela não se preparou. Quanto mais preparado você está, né, menos medo você sente daquela situação. Aí depois não adianta culpar o professor, né? Aquele professor não vai com a minha cara, o professor me deu a prova mais difícil. Isso não existe, são coisas, né, que a gente cria, ou são desculpas que a gente dá para não assumir os nossos erros, como nós vimos lá em cima, né, não assumir riscos. Nós precisamos, né, assumir essa responsabilidade. Eu tenho uma prova, eu preciso me preparar para ela, mas eu não preciso ter medo de ir fazer a prova ou ter medo da prova, né? Outro caso é o Enem. Muitas se inscrevem para o Enem, mas eles não se prepararam, não estudaram como faz uma redação, não pesquisaram quais, né, qual é o formato, qual é o modelo para se fazer uma redação. Aí não tem um título, o título não está de acordo, né, com a diagramação, parágrafo, quantidade de linhas por parágrafos, toda aquela questão de espaçamento, são coisas primárias, básicas, simples, que devem ser aplicados, mas não tem o preparo nem daquilo que é simples, nem daquilo que é básico, entende? Aí, mas o Enem estava muito difícil. Não estava difícil, você que não teve um básico, um mínimo de preparação. Então, quando nós nos preparamos para algo, né, e nós vamos percebendo que quando chegamos lá,
aquilo não era assim como nós imaginávamos. Geralmente nós imaginamos, eu vou fazer uma prova, fazer um teste, nós imaginamos nós naquela situação, mas porém de forma negativa. Por exemplo, eu fui escalado para fazer a abertura do culto principal, né, do culto de domingo, celebração de domingo. Então eu fico imaginando, eu vou subir lá no altar, vou pegar o microfone, vou abrir a Bíblia, toda a igreja vai estar olhando para mim, os músicos não vão iniciar a canção antes de eu ler o salmo, o que as pessoas vão ficar pensando, o que eles vão ficar dizendo. Então tudo isso a gente desenvolve de forma negativa e geralmente acontece isso, né? O culto do domingo inicia às 19h30, né? A pessoa sobe lá com a Bíblia, todo mundo, né? Às vezes, não agora que está limitado o distanciamento, mas na forma tradicional, normal, né? As pessoas estavam sentadas próximas, algumas viram assim para o banco de trás, conversa com o irmão e, né? Aquele zu dentro da igreja. Porque não são todos que têm uma liturgia organizada, qual o Ministério de Louvor já abre uma ou duas canções antes do culto iniciar, para que os irmãos já cheguem, vão orando e tal, né? Mas tem lugares, às vezes, não acontece isso, né? O Ministério de Louvor também não trabalha dessa maneira, enfim, são várias situações, né? Mas o ideal sempre, né, quando a gente chega à igreja, é que 10 minutos antes, 5 minutos antes, o Ministério do Louvor já faça uma canção, duas, então as pessoas já vão entrando naquele ambiente, vão orando e tal. Mas quando não é assim, sobra essa lacuna, né? Então as pessoas ficam conversando, dá aquele barulho, e a pessoa sobe lá no altar e pega o microfone, dá aqueles zunidos, né? O cara da mesa tem que arrumar, e aí a igreja inteira para. E daí olha para a pessoa. Então aí o coração bate a mil, as borboletas, né, como alguns dizem, começam a trabalhar aqui dentro, dá aquele frio, e a pessoa fica ali travada. Mas existem algumas técnicas, uma preparação, né? Nós, quando iniciamos, também sentimos todos esses medos, não que hoje a gente deixe de sentir, né? Antes de entrarmos, né, aqui na Escola de Crescimento, antes de iniciarmos mais nessa quinta-feira, né, às 20 horas chegando, né, a gente fica na mesma situação, vamos ligar a câmera, vamos dar o play, todo mundo vai estar conectado, eu não sei quem vem, e a gente fica, né, na mesma situação. Mas quando nós iniciamos, abrimos 1, 2 cultos, essa maneira, com essa dificuldade, chegou um presbítero, na época o presbítero Jorge chegou e falou assim, quem vai fazer a abertura do culto hoje? E eu disse, sou eu, nós estávamos reunidos num grupo ali de 7, 8 pessoas, e eu disse, sou eu. E ele falou assim, ele segurava as mãos assim, mexia os polegares né, assim na barriga, e ele falou, irmão, deixa eu te dar uma dica aqui, quando eu vou dirigir o culto, vou abrir o culto, ele falou assim, geralmente o Ministério do Louvor já está ali afinando os instrumentos e eles iniciam com uma canção, então já sobe antes, sobe 5, 10 minutos antes e já fica lá em cima no altar, que os irmãos vão chegando e já vão olhando você lá, então já quebra essa primeira barreira do eu subir e todo mundo parar e olhar e falar, o Valnei vai abrir o culto hoje, entende? Então assim, já sobe e fica lá em cima, né? Tem o Ministério do Louvor e o irmão já fica ali, o irmão já abre a Bíblia, dá uma lida no Salmo, dá uma passeada ali em cima, olha de novo, fica ali. Então a igreja já, as pessoas vão entrando, já, opa, o Valnei está lá em cima, ele vai abrir o culto e tal. Um pouquinho antes de dar o início, já para na tribuna, né? Já para ali no púlpito, com a Bíblia aberta, fica lendo, então os irmãos já estão entrando na mesma sintonia. Eles já vão olhando, opa, o culto já vai iniciar, né? Em seguidinho o louvor já está cantando uma canção ali, ou às vezes só tocando, né? Às vezes não precisa ter, né? Às vezes o ministério espera como oportunidade, o Ministério do Louvor não é oportunidade, e eles fazem o culto acontecer, né? Diferente de uma oportunidade, vamos ouvir o irmão João, vamos ouvir a irmã Maria, vamos ouvir o irmão Pedro, não, o Ministério do Louvor não é vamos ouvir o Ministério do Louvor, eles fazem, né, o culto, então o Ministério do Louvor já está tocando, ou inicia o refrão de uma canção, e você está ali, então a igreja já está olhando, os irmãos já estão olhando, quando você
diz boa noite para o senhor, todo mundo já estava esperando, então já quebra, né, aquele gelo, né, isso é quebra-gelo, né, já quebra o gelo, já entra o povo na dinâmica, ou seja, isso é você já estar preparado, é uma preparação para o início de culto. Então você já subiu, já abriu sua Bíblia, deixou ali no púlpito, pegou o microfone, todo mundo está esperando apenas você começar. Então segura o microfone, fica ali por perto, que as pessoas já, opa, vai começar. Começa, né, gerar um contador regressivo na mente dos irmãos, quando não tem no telão, né, que algumas denominações, algumas igrejas, dependendo, né, a capacidade de estrutura tal, eles têm lá, né, iniciaremos em, aí tem lá regressivo, 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, né, contagem regressiva, quando bate ali o horário, então inicia-se, né, também é uma forma de preparação, né, as pessoas estão sendo preparadas para entrar, né, nesse ambiente, nessa atmosfera que o culto irá iniciar. Então são técnicas, né? São dicas práticas. Então você aplica isso na sua vida e você tem esse resultado. Então quando você tem esta preparação, que é a mesma coisa de dirigir, né? Tem a questão da autoescola, tem toda a questão das aulas práticas e tal, mas geralmente, né, você inicia pela parte teórica, começou a teoria, começou as leis de trânsito, etc, tal, aí você vai para a rua, vai lá, faz o teste, passou, pegou a carteira na mão. Chegou em casa, você tem a carteira, mas ainda não tem a prática de dirigir todos os dias, ainda, né, tem a mesma sensação de como se estivesse na autoescola, senta, ajusta, arruma, vai até o mercado ali próximo, 4, 5 quadras, volta com o carro, vai até a igreja, volta, trabalhar não vai todos os dias ainda, e aos pouquinhos você vai dirigindo em alguns lugares mais longe, até que quando você vê, você está dirigindo, simplesmente entra no carro e dirige, né? Sai, é tudo automático, já não precisa mais, eu tenho que colocar o cinto, eu tenho que ajustar retrovisor, eu tenho que... Não, você entra, aquilo já faz parte, né, de você, já é um hábito, você entrou, já deu a partida no carro, né, já está com o cinto, dá uma ajustada nos retrovisores, tudo automático, troca o câmbio sem ficar pensando, estou na primeira, agora vou ter que engatar a segunda, o carro está embalando, o contagiro já está no 3, né, vou trocar a marcha para a terceira. Não, tudo isso passa já a ser um hábito, ou seja, o seu ouvido já está preparado ouvindo o som do motor, às vezes você está conversando com o caroneiro, né, não precisa mais olhar para o contagiro, já na rotação o ouvido já sabe, o corpo já responde, né, o pé aperta a embreagem, solta um pouquinho o acelerador e a mão engata a marcha, já é automático isso. Então não tem mais aquele medo, torna-se um hábito. Então a preparação, né, nos leva. Quando eu vou apresentar em público, né, nós temos aquele medo. Mas o que as pessoas vão falar? Vai ter 20 pessoas, vai ter 30 pessoas, meu Deus do céu, começa a dar o suador, falta um mês antes, falta 30 dias antes, 15 dias antes, um dia antes. A gente fica imaginando, o que o professor vai corrigir, eu vou ministrar, vai ter um pastor ali, o presidente da convenção vai estar junto, o nosso superintendente vai estar ali, o que eu vou ministrar, tem alguém, né, superior do que eu, ou maior do que eu, a gente vê esse pensamento, alguém maior do que eu, né, ele é superior na ordem eclesiástica, mas é a minha palavra, né, aquilo que o Senhor confiou a mim, é o momento que eu tenho de compartilhar, e nós ficamos, né, pensando aquilo. Não, chega lá, dá tudo diferente, entende? A gente precisa se preparar, vai lá, dedica, né, um tempo, vai estudar. Nós vamos ter aqui um módulo sobre oratória, né, com uma especialista no assunto, vai nos passar aí assuntos e técnicas e dicas de oratória, de preparação. Então vai lá, elaborou o sermão, eu não consigo utilizar um sermão escrito, desenvolve um esboço mental, eu não consigo trabalhar um esboço mental, né? Usa os tópicos, faça uma anotação em tópicos, enfim, existem várias técnicas e você vai lá e ministra, vai lá e compartilha, vai lá e faz, né? Vai ser diferente daquilo que você estava imaginando, porque sempre a gente imagina no negativo, né? Então nós precisamos nos preparar para
né, quando chegar nessa situação, né, quanto mais preparado nós estivermos, são menor, né, menos é a chance de sentir o medo sobre aquilo, porque nós sentimos que estamos não dominando o assunto, mas nós estamos, né, preparados, pelo menos o básico, para que nós possamos, né, chegar naquela situação. Um caso aqui bíblico que nós podemos usar é o caso de Davi. Davi, ele teve uma preparação antes de enfrentar Golias. A gente às vezes não percebe o decorrer da história, mas Davi, ele está apacentando o rebanho, né, cuidando das ovelhas. Um certo dia, talvez não nessa ordem, mas um certo dia vem um urso. E o urso vem atacar as ovelhas, matar as ovelhas, vem ali. Davi não tem chance contra um urso. A Bíblia diz que Davi era magrinho, era pequeno, era um cara franzino, um cara pequenininho. Então, humanamente, como Davi vai matar o urso? Com a funda, né? A funda é uma espécie de um bodoque, é um pouco diferente, mas, né, traz aí a mesma família. Como que Davi vai matar aquele urso? Então, a Bíblia diz que o Espírito de Deus apossou, né? Se apossou de Davi, se apoderou de Davi e lhe deu uma força, ele foi lá e matou o urso. Outra ocasião, surge um leão. Urso e leão são diferentes, mas houve a ocasião, né? Houve outra oportunidade de Deus para a vida de Davi, agora com outro animal feroz. Então, Davi, na mesma situação, vê o leão, o que eu vou fazer? O Espírito de Deus vem, né, se apodera de Davi, lhe dá uma força sobrenatural, ele vai lá e rasga o leão também com as próprias mãos. Quando ele tem a oportunidade lá na frente de Davi, que nós ouvimos, né, a ministração de domingo agora com o pastor Valmir, né, nós vemos que Davi foi levar a marmita, né, para os seus irmãos, e chegando lá ele vê o Golias. Golias é um duelista, ou seja, é um soldado preparado para decidir batalhas, decidir uma guerra, uma batalha de uma guerra, lutando um homem vezes um homem contra um homem, ou seja, dois soldados que decidem a batalha para que o exército não venha a ter, né, uma grande perca, um grande número. Nós vimos isso na escola presencial, né, ano passado aqui. Então nós temos Davi, Golias, um duelista. Golias, um cara preparado na arte da guerra desde a sua juventude, especialista em guerra, em decidir batalhas sozinho. E nós vemos ali o Davi, um pastor, né, de um rebanho que mexe com bichinhos, que cuida de bichinhos, que trata de bichinhos, indo para uma batalha com um cara que é especialista em guerra. É totalmente oposto. Um especialista em guerra, duelista, e um pastor de ovelhas. Não é a mesma coisa, mas Davi tinha uma preparação, que ele entendeu uma preparação da parte de Deus. Ele aceitou ser preparado por Deus, matou leão, matou urso. Tanto é que ele fala isso a Saul, fala isso ao rei, dizendo: olha, eu nunca matei gente, eu nunca matei ninguém, eu nunca fui para uma guerra, eu nunca fui para uma batalha, eu nunca peguei uma espada como meus irmãos, eu nunca peguei, né, um escudo como o seu, rei, eu nunca vesti uma veste dessa. Tanto é que ele veste as vestes do rei Saul e não consegue se movimentar dentro das vestes. Ele fala: eu nunca usei isso, eu não fui preparado para isso, mas eu fui preparado por Deus para algumas situações. E ele fala: olha, eu matei um urso e matei um leão com as minhas mãos, com a força e o poder que Deus me deu. Então ele tinha uma preparação. Tanto é que ele vai, né, para essa batalha, ele pega, desce o vale, desce o riacho lá, olhando para o gigante Golias e fala assim: olha, eu estou preparado para lutar com você também, que eu já lutei com o leão, lutei com o urso, tive uma preparação e sei, né, que sou capaz, não na minha força, mas na força do Senhor, em te destruir. Então nós vemos que Davi aproveitou, né, esta preparação. Vamos tomar uma água, se quiser comentar alguma coisa aí. Houve a preparação. Então, quanto mais preparado nós estivermos, né, menor são as chances de nós termos medo daquela situação. Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, então ele não teve medo de enfrentar Golias, mesmo sabendo que Golias era um duelista. Então, era famoso aí na arte da guerra. Erro.
né, uma das técnicas aí para a gente destruir o medo é sobre o erro, como a gente já viu lá atrás no outro encontro, né? O medo de errar, ele nos bloqueia, o medo de errar, ele nos para. Nós vimos isso no encontro anterior, na quinta-feira passada, que o medo de errar faz com que eu não faça nada, porque eu tenho medo que as pessoas vão falar, eu tenho medo que as pessoas vão criticar, eu tenho medo que as pessoas vão dizer, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de esquecer o assunto, eu tenho medo de dar uma bola fora, eu tenho medo de falar uma palavra que não deve, eu tenho medo de chegar lá e ter um bloqueio, né? Então, se você tem um preparo, um esboço mental, um esboço de tópicos ou um esboço completo ali, né? Existem vários tipos de esboço de apresentação, né? Você já tem aí um preparo, né, antes de chegar lá. Então, nós vemos aqui que uma das técnicas é o erro, né? Há um colega aí do marketing, na verdade, ele é um dos, né, conhecidos aí como gurus do marketing digital. Ele fala assim, erre o mais rápido possível, né? Porque você errando mais rápido, você corrige mais rápido e você acerta mais rápido, né? Esta é a fala dele, ou seja, erre o mais rápido possível que você puder. Eu quero fazer alguma coisa, vai e faça, né? Erre o mais rápido. Já errou 10 vezes, então são 10 maneiras que você aprendeu, que você se preparou de como não fazer aquilo, e você vai chegar, né, à forma correta de uma maneira mais rápida. Essa é a frase dele, a teoria dele, e em muitas coisas faz sentido, porque é errando, né, que a gente acerta, é errando que se acerta. Quando eu estava, né, montando este mapa mental para o nosso encontro hoje, eu lembrei, né, lá no escritório nós tínhamos o hábito de, quando chegávamos do serviço, da rua, né, porque nós tínhamos escritório, então nós saímos a atender empresas, desenvolvíamos sistema de gestão comercial, atendíamos os clientes e voltávamos para o escritório, né, conforme o número de chamados, de ordem de serviço, enfim. Mas geralmente no final do dia, né, ali pelas 5h30 até 6 horas, já estavam todos no escritório, e então nós compramos, né, isso aqui, compramos um jogo de dardo, né, acho que é jogo de dardo que fala, nós compramos esse jogo. Então, quando nós chegávamos no escritório, fim do dia, 5h30, 6 horas, que já é a reta final ali, né, baixando as ordens de serviço, conferindo pagamentos, né, recebimento dos clientes, enfim e tal, tomava um café e a gente pegava e ia relaxar um pouco, né? Então era uma maneira que nós tínhamos de relaxar. Às vezes fazíamos competição ali, este jogo ficava na parede, lá na parte da assistência técnica, então, né, não era ali na parte da frente ali do escritório, né? Ficava isso numa peça lá que era assistência técnica, quando estava a bagunça dos computadores, dos equipamentos lá, e nós colocamos na parede. E fizemos uma demarcação no chão ali para, né, quanto mais longe, para que a gente pudesse treinar isso. Então era uma forma de relaxar. Então nós pegávamos no início, nós fixamos na parede, pegávamos os dardos, nós não conseguíamos nem acertar o dardo, né? Errávamos, batia na parede e tal. Aí aos poucos a gente foi indo, conseguia acertar, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4 níveis, 5 e 6, né? Então nós acertávamos às vezes aqui na pontinha, vamos dar um zoom aqui, nós acertávamos às vezes aqui na pontinha, às vezes nós acertávamos aqui, às vezes aqui, né? Então este é o que? É errando que a gente acerta, né? Isso é prático. Quanto mais a gente pratica, quanto mais nós íamos praticando, até o ponto que nós começávamos a acertar mais aqui, né? Nessa região aqui desse círculo menor, então quase nós não acertávamos mais aqui, a não ser que a gente realmente errasse muito feio. Mas todos os dias a gente chegava e, né, tem como jogar o dardo, jogar ele girando, então você vai testando maneiras, vai errando, vai praticando, vai jogando eles de algumas maneiras que a gente conseguia ficar dentro desse ciclo. E conforme os dias foram passando, conforme a gente foi aperfeiçoando o treinamento, nós, né, geralmente acertávamos o meio, 1, 2, 3, 4 dardos nós
conseguimos acertar no meio. Então fazíamos a competição, né? Os pontos maiores são no meio, que vale 100 pontos, 50 pontos e assim vai diminuindo, né? Então nós conseguimos acertar no meio. Então aqui é prático isso, que é errando que se acerta. Exemplo do dardo, né? Nós vamos praticando, nós vemos as crianças aqui, a Sara, a Amanda, o Anthony, quando eles vinham, pastor, posso abrir o culto da quinta-feira? Nós queremos ler um salmo. Eles vinham e subiam lá na frente, se escondiam atrás do altar, né, do púlpito ali, quase os irmãos não enxergavam eles, pegavam o microfone, cabeça baixa e falavam bem baixinho, liam bem baixinho, gaguejando, né, com medo, né, com medo de errar, com medo de não saber fazer, com medo do que os irmãos vão falar. E conforme os dias, as vezes que eles foram fazendo isso, né, eles foram praticando, eles foram melhorando. O Antônio, por exemplo, ele já chega, tem uma postura reta, chega, fala mais alto. A Amanda, a Sara, falam mais alto, já elas começaram a desenvolver. Então, lê um salmo mais tranquilo, porque já romperam aquela barreira, né? Já praticaram, quem sabe já erraram, já deu o branquinho ali, errou a leitura, pulou uma linha, né? Normal. Mas agora, quando você pede para elas, né, ou para o Anthony ler, eles sobem lá com maior tranquilidade, já romperam aquele medo de olhar para a igreja, pega o microfone, cabeça erguida, lê o salmo, desce de lá tranquilo. Então é errando que a gente acerta, é errando que a gente melhora. Então esta é uma das técnicas também para a gente destruir aí ou eliminar aquele medo que nos bloqueia. É errando, é corrigindo, é repetindo. Isso irá me levar ao acerto, ou isto irá me levar ao sucesso, ou isto irá me levar à conquista, ou isto irá me levar, né, ao perfeccionismo, como nós conversamos na quinta-feira passada. Então eu errei, eu vou corrigir, eu vou fazer novamente, vou repetir o processo até que isso vai me acertar. Ontem a Sara foi fazer um bolo. Então ela pegou, foi fazer um bolo, né, ligou para minha mãe. Ela às vezes tenta fazer, né, e não assim que a Gisele não ajuda, não, ela tá descobrindo esse mundo aí. Então ela queria fazer um bolo que minha mãe fazia, né, o bolo que a avó faz. Aí ela pegou, fez o bolo, ela errou alguma coisa ali, foi lá, minha mãe falou assim para ela no telefone, no vídeo chamada. Minha mãe falou para ela, vê se a massa cresceu. Ela foi lá, abriu o forno e olhou para a massa e ela pegou a faca e furou a massa do bolo. Aí minha mãe gritou, né? Não faz isso porque teu bolo vai murchar, né? Mas ela foi lá e meteu a faca no bolo cru ainda, né? Ou seja, a fase que o bolo tinha que crescer, e a minha mãe assistindo ali falou, não, Sara, você errou, não faz isso. Então é fazendo, é repetindo. Ela foi fazer uma calda de chocolate para colocar no bolo. Aí ela pensou, vou agradar o pai, né? Foi lá na calda de chocolate, pegou uma colher de Nescafé, que eu tenho um Nescafé lá como que eu chamo de socorro, né? É o meu SOS, quando tô na correria, na pressa, não dá tempo de passar um café e tal, eu faço um Nescafé, né? Ali é o SOS. Ela foi lá, pegou uma colher e colocou naquele chocolate para fazer um chocolate com um gostinho de café ali para agradar o pai na cobertura do bolo. E ela errou alguma coisa no tempo, na medida, né? E minha mãe auxiliando ela pelo vídeo, e ela errou. E o caldo, né, do chocolate que ela iria colocar no bolo, ele ficou empedrado, parecendo uma rapadura, né? Mas ficou gostoso, a gente tá comendo a calda, né, durinha ali, como se fosse uma rapadura. Mas enfim, ela errou o bolo, ela errou a calda. Só que isso não desanimou ela. Ela falou, pai, se vocês comerem esse bolo aqui, amanhã eu tento fazer outro. E nós não podemos impedi-la de praticar. Gastou ovo, gastou farinha, mas tenta de novo. Ou seja, ela errou. Agora, próxima vez ela vai corrigir. Ela já sabe que não pode furar a massa, né? Tem que deixar a massa crescer. Ela sabe que errou o tempo da mexida, vai ter que fazer em menos tempo, ou errou o ingrediente, a quantidade ali, ela vai fazer de novo.
Pode ser que erre de novo, pode ser que erre 10, 20, 30 vezes, né? Assim como nós já compartilhamos aqui, né? O inventor da lâmpada, né? Quantas vezes ele errou para o dia que ele acertou, né? Hoje temos a lâmpada e ele falou, olha, agora tem uma lâmpada. Então nós precisamos entender isso. Ela errou, ela vai corrigir, ela vai repetir e isso vai levar ao acerto. Né? Quantas vezes no carro, né? Errou a hora de dar partida, né? Deu a partida e ainda avançou a chave mais um pouco que, né, o motor de partida chegou a fazer aquele... Né? Meu Deus do céu, né? Tem uns que se desesperam quando ouve aquele barulho, tá forçando o motor, pode levar a queimar e tudo aquilo que a gente ouve. Então bate aquele desespero. Depois você liga, né, conversando, você liga de forma natural que não está no automático, ou seja, você já chegou, né, àquele acerto, você já chegou naquela situação. Então erra, corrige, repete, erra, corrige, repete, e isso vai fazer com que eu chegue ao acerto. Todas as vezes que nós vamos fazer algo, é esse o processo. Primeiro eu tenho que errar, eu não vou chegar e acertar de primeira. Isso não existe, né? Vai ser muito raro isso acontecer, né? A probabilidade é muito pequena. Então o processo é esse. Eu vou fazer a primeira vez, algo vai sair errado. Eu vou corrigir aquilo a segunda vez, a terceira, vamos repetindo e vamos chegar a uma perfeição. Então esse medo de errar nós não podemos, né? Nós temos que errar. Errar é uma das técnicas. Vai e faça. Errou, faz de novo, repete, faz de novo, repete e vai fazendo. Então nós temos que errar. Não fazer é pior do que errar ao tentar. Tem pessoas que nós vimos no encontro passado, não faço para não ser criticado, não faço porque eu vou errar, não faço e fica paralisado, né? Está totalmente errado. Não fazer é pior do que errar ao tentar. É que nem eu sempre digo, né? Nós chamamos a diretoria, nós conversamos, nos reunimos, temos uma visão, uma direção de Deus, nós temos uma visão, uma direção da nossa liderança, que também estamos, olha, o nosso caminho é por aqui. Nós vamos errar. Sempre digo isso, a diretoria ou quem anda comigo aí sabe que eu sempre falo, né? Nós vamos errar, mas nós vamos errar tentando acertar o alvo. Voltamos aqui para o alvo. O nosso alvo é aqui, nosso alvo é a visão que o Senhor nos deu, a missão que o Senhor nos deu, nosso alvo é aqui. Mas para nós acertarmos aqui o meinho, nós vamos errar, nós vamos bater o dardo na parede, nós vamos bater o dardo na parte verde, vamos bater aqui na parte preta, vamos chegar aqui próximo ao círculo até que nós vamos acertar. Pode ver que esse dardo mesmo, ele está entre o meio, né? Ele não está nos 100 pontos e nem nos 75 pontos aqui, ele está no meio, né? 25, 25 ali, ou seja, não acertou o meio, mas também não está fora, muito fora do meio, né? Então é isso que nós sempre trabalhamos. Olha, nós vamos tentar, queremos chegar lá, nós vamos errar, só que nós vamos errar, né, procurando acertar. Aqui ele errou o meio, mas acertou 75 pontos, que está perto do meio. Então isso que nós precisamos entender. Agora o que eu não posso é jogar esse dardo aqui para minhas costas, para o oposto da mira. A mira está aqui, onde você está me vendo, a mira está aqui. Agora eu pego o dardo e vou jogar para trás, aí não dá. A mira está aqui, eu pego o dardo e vou jogar para minha esquerda, aí não dá, né? Eu vou jogar o dardo sempre em direção, né, à visão, à missão que o Senhor tem nos dado, e nós vamos errar o meio, mas nós vamos acertar em alguma parte aqui que faz parte daquele contexto que está no meio. Então isso que precisa estar bem ciente na sua cabeça, você precisa compreender, por isso que a gente sempre diz, né, qual que é o teu propósito, qual é o teu compromisso com Deus, qual a missão que Deus te deu, quais são os dons que Deus te deu, os talentos que você, né, recebeu aí de forma natural de Deus, que os dons são espirituais, são de Deus, os talentos são naturais que o Senhor nos deu e as habilidades que nós vamos desenvolvendo. Então a habilidade é conosco, né? Deus deu o dom para a edificação do corpo, Deus deu o talento natural para que a gente possa fazer esse dom funcionar. Agora as habilidades é eu e você que nós temos que entrar nisso aqui, nós temos que nos preparar, nós temos que errar para acertar, nós temos que aplicar, nós temos que colocar essa ação, né? Tomar uma ação contrária daquilo que me traz medo, e nós vamos colocar em prática e vamos desenvolvendo as habilidades para cumprir aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Errar não pode me parar. Então se eu errei a mira, errei aqui, eu não posso parar porque eu errei aqui.
né? Quando eu errei aqui fora na parede, igual eu não posso parar, eu tenho que continuar até chegar, né, no jogo de dardo, né? Chegar aqui na mira, né? Chegar no alvo, só que a minha mira tem que estar no centro. Só que eu vou acertar aqui, isso não pode me parar enquanto eu não chegar aqui. Então nós estamos vivendo uma geração que desiste, né? Principalmente a juventude. Fiz uma vez, fui fazer o teatro, errei. Improvisa, não consegui improvisar, beleza. Faz um segundo teatro, faz um terceiro teatro, faz um quarto teatro. Você não nasceu no mundo do teatro, nós não temos uma escola de teatro. Nós tivemos aqui a apresentação dos jovens esses dias, acho que foi para Páscoa, que os jovens decidiram um dia antes, né? Foi no sábado o culto, na sexta-feira à tarde nós estávamos lavando a igreja, os jovens aqui ajudando a lavar e tal, a limpar e organizar. Eles tiveram um insight, vamos fazer um teatro-dança, dança-teatro, não sei o nome certo para isso, mas um teatro-dança que expressasse aquilo para Páscoa. Foi depois das 18 horas de um dia antes da apresentação. Mas foram e fizeram. Erraram alguma coisa e acertaram outros. Eles improvisaram. Teve uma saída ali de Jesus, né, que não estava no ensaio aquilo, e na hora o menino improvisou, o que estava Jesus caiu, ele segurou e foi uma saída muito bacana. Mas foi improviso, foi rápido. Por isso que eu sempre digo, né, a fala não é minha, é do Faustão. O Faustão, quando ele tinha aquele programa que ele levava as pessoas lá para tocar e cantar, os cantores sertanejos, e ele pedia algumas músicas de outro cantor, num outro tom, em outra nota, e ele falava, né, quem sabe faz ao vivo. Né? As veias aqui do Zezé de Camargo chegava a levantar 2 dedos as veias aqui para ele tirar o tom que estava pedindo, Leandro, não lembro qual desses aí, e eles cantavam e faziam, Chitãozinho, Chororó, esses caras aí faziam acontecer. Então ele falava, quem sabe faz ao vivo, porque o programa dele era ao vivo e ele pedia aquilo mesmo e os cantores tinham que se virar. Então assim, errando, né? Isso não pode parar, errando. Então os jovens foram ali e fizeram. Pode ser que erraram alguma coisa. Mas nós não tivemos um mês para nos preparar. Um mês vai passar e não vai sair perfeito, vai errar igual. Então tem que ir fazer. Os jovens utilizaram, né, a técnica que nós vamos falar agora, para nós podermos, já passando para o encerramento desse encontro, que é o 3, 2, 1, vai. Né? Os jovens fizeram isso. 3, 2, 1, vai. Então é uma técnica que antes de nós iniciarmos às 20 horas, né, eu sento aqui, fico esperando você aí, a gente fica naquela ansiedade, fica naquela... Quem vem, quem não vem, o que vai acontecer, será que eu vou errar algum exemplo, será que isso é aquilo? 3, 2, 1, vai, estamos ao vivo, deu 20 horas, né? O YouTube já liberou o nosso link, estamos ao vivo e nós estamos aqui, estamos falando. Vamos errar, nós vamos corrigir o que nós erramos, né? Conforme você coloca o seu comentário aí, ou conforme alguém corrige, não é assim, nós vamos corrigir isso aí no próximo encontro, né? O que está acontecendo agora vai desse jeito agora, né? 3, 2, 1 e vai. Isso aqui é a técnica que a gente usa nas mudanças. Quando nós íamos carregar alguma coisa pesada no escritório, ia carregar alguma mesa, pegava numa ponta, o colega pegava na outra ponta, então você vai ter que levantar, né? Vai ter que fazer força ali porque é pesado, então vai ter que levantar peso. Então segurávamos e vamos no 3. Então geralmente o outro fica esperando. 1, 2, 3 e vai. Então vamos no 3. Daí um de nós pegava e 3, e erguia a mesa pesada e já saía puxando e o outro saía de arrasto. É assim que nós fazíamos. Recentemente fui com meu sogro em Maripá fazer uma visita, fazer uma mudança e fizemos isso. Tinha um sofazão pesado, uma mesa pesada lá, o armário da cozinha era inteiro, assim, não teve como desmontar e aquilo era grande e pesado, e daí o sogro no caminhão ele tirou até uma parte, eu peguei embaixo, o dono da mudança pegou outra parte e tal, e aquele negócio, vamos, 3 e já saímos puxando, né? Então 3, 2, 1 e vai. Então quando você aplica essa técnica, essa aqui você tem que fazer, é simples assim. Por exemplo, chegou você está escalado para abrir o culto.
É 3, 2, 1 e vai, entendeu? Chega ali, levantou, foi convidado para fazer uma oração, né, no culto. Geralmente as pessoas ficam, não, hoje não, eu não. Meu, é a oportunidade que está te dando. O dia que Deus mandou o leão para Davi não ficou, não, Deus, hoje leão não, Deus, hoje não. Foi lá e fez, entendeu? Então, você está no culto. O irmão vai ter a oportunidade para orar, ou a irmã. 3, 2, 1 e vai, levanta e vai lá, pega o microfone, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado por esse culto, e fala, ora, entende? Faz acontecer. A oportunidade para o salmo, vai lá e pega, entendeu? Vai lá, pega a Bíblia, tal, vai, abre e lê o salmo, entendeu? Faz acontecer, tenha preparado, tenha já 1, 2, 3 salmos guardado, porque o dia que a oportunidade surgir, você tem, entende? No início também, a gente saía, ia visitar, era líder de jovens, ia visitar algumas igrejas com os jovens, participar de alguns cultos em algumas das igrejas, e uma certa ocasião a pastora Marlene falou, você é líder, então você vai com uma mensagem preparada, porque se você chega lá e o pastor sentir no momento de talvez o pastor está na escala ou um pastor auxiliar, mas alguém que é da casa e ele sentir no momento, vou convidar o líder de jovem. Isso aconteceu bastante quando fui líder regional. Você é líder de jovem, hoje, né, o Valnei vai trazer uma palavra, já está aqui conosco e tal. Então, vai preparado. No começo, não, pastor, aqui se eu não sei pregar, eu não vou pregar, eu não prego e tal. Mas foi uma direção dela, você tem que estar preparado, você é um líder de jovem. Então eu tinha uma mensagem preparada, tinha um esboço preparado dentro da minha Bíblia, e aquela mensagem, aquela pregação, eu tinha ela em 2, 3 linhas, né, num esboço mental, e um esboço seguindo uma linha só preparado na Bíblia, vamos dizer assim, que eu tinha decorado, né, aquele esboço, aquele caminho. Então, se você chegou em 1, 2 igrejas, né? Uma Cascavel, outra lá em Foz, outra Medianeira e tal, e você está ali cultuando, não foi convidado para ministrar, mas está ali cultuando com os jovens e tal, daí, olha, você foi convidado, né? O pastor chegava, você traz a palavra. Meu Deus do céu, né? Então, você tem, né, a preparação e o 3, 2, 1 vai. Levanta, vai lá e ministra aquilo que Deus, né, compartilhou e você tem ali. Para nós irmos encerrando o assunto de hoje, as técnicas de hoje, né, nós precisamos sair da zona de conforto. Né? O passar dos anos nos leva a uma zona de conforto que nos traz segurança, tão grande que deixamos de viver, fazer porque tivemos medo. Então, nós entramos nessa zona de conforto, isso em todas as áreas, profissional, pessoal, ministerial, nós chegamos... eu quero ser presbítero, aí chega ao presbitério e estaciona, trava, entendeu? Estou na zona de conforto, tenho o título que eu quero, faço 1, 2 trabalhos como eu quero e fica estagnado, né? Precisa continuar crescendo, a gente precisa evoluir. Paulo diz isso, olha, nós vamos crescendo, né, sendo lapidados, sendo transformados, sendo desenvolvidos pelo Senhor até alcançarmos a estatura do varão perfeito que é Cristo Senhor. Então, enquanto nós não chegamos à estatura de Cristo, nós não paramos. A estatura de Cristo é a perfeição e nós estamos sendo preparados, lapidados para chegar a esta perfeição. Nós saímos, né, do Zé Ninguém aqui, que era o erro, era a videira braba, aquela que não produz nada. Daí fomos enxertados nele, que é a videira verdadeira, e agora passamos a produzir frutos, e os frutos que nós produzimos vêm da base que é ele, e conforme nós vamos produzindo, nós vamos nos aperfeiçoando ao chegarmos, né, na estatura de Cristo. Mas nós precisamos sair da zona de conforto. Outro dia eu vim à igreja para fazer algo ali, eu não lembro, mas aí eu fui na cozinha, e chegando na cozinha, né, ao subir as escadas tinha essa pombinha. Aí eu tirei a foto, eu tenho esse hábito de tirar foto em muitas coisas, tirei a foto dessa pombinha, filhote de pombinha, que na igreja tem a escada da cozinha, tem uma árvore, né, a mãe pombinha estava lá em cima e a filhote estava aqui embaixo. Depois veio, né, o Gabriel, o Zezinho, o João ali, a gente colocou água pro bichinho ali, não sei se ele tomou, enfim, o Gabriel levou água lá, a gente ficou, né, tentando cuidar dela ali.
Ou seja, é um filhote de pombinha. Ela não conseguia voar, né? Nós fomos ali, ela correu para o outro lado, a gente foi para o outro lado, ela correu para cá, a gente tava com medo, né, dela cair, porque aqui embaixo aqui embaixo é um buraco, né? Por isso tem as grades aqui, então tem uma altura, ela poderia cair ali, né? Não sabe voar direito, é filhotinho. Nós estávamos ali com receio dela cair. Mas esta pombinha, né, nos trouxe o entendimento justamente isso daqui, ó, sair da zona de conforto. Por quê? Porque essa pombinha, ela já cresceu, pode ver que ela está com penas, então ela não é mais uma pombinha pelada, ela já não é mais como, né, filhotinho, tão filhotinho como ela nasceu. Então, ela já tem penas, ela já está numa fase que provavelmente a mãezinha dela empurrou ela. Geralmente, né, a mãe pomba, o pai pomba, o passarinho aí empurra, né, para que ela tome agora a sua vida, para que ela bata suas asas e voe. Então, quando nós ficamos na zona de conforto, nós ficamos isso. Às vezes, né, é um gigantão aí, um Golias da vida, de estrutura, corpo tem tudo, mas é um bebezão, né? Um bebezão aí que fica esperando tudo. Bebezão que espera pai, bebezão que espera mãe, bebezão que espera Deus fazer. É aquele conforto. E Deus coloca situações para nos tirar da zona de conforto. A Bíblia nos diz isso, né? Que vem a tribulação. Né? A tribulação é um tribulundum, a tribulação é algo que vem para nos chacoalhar, para nos fazer sair da zona de conforto, porque a tribulação vai produzindo, né, a paciência, a experiência e nos leva à esperança, né? Então nós precisamos entender isso, né? Então esta pombinha me trouxe justamente a memória, né, do preenchimento aqui da zona de conforto no nosso mapa mental, que nós precisamos sair do ninho, nós precisamos bater as asas e vamos cair. Mas essa pombinha, enquanto ela está no ninho, a mãezinha traz comidinha para ela. Enquanto ela está no ninho, ela está segura, né? Pode ser que o gato suba na árvore e vai lá e coma ela, igual o gato do vizinho lá em casa subiu no pé de pitanga e comeu as pombinhas que estavam ali, nos filhotinhos de pomba ali no pé de pitanga. Então, e desceu e foi embora. Então nós vemos que aqui fora tem o risco do gato, aqui fora tem o risco dela passar fome, aqui fora tem o risco, né, de nós poderíamos pegar e matar essa pombinha. Lógico que não faríamos isso, mas, né, alguma criança apedrejar ou algum adulto mesmo apedrejar, enfim, ela tem os riscos, porque ela não sabe se defender ainda, ela é filhote. Mas ela já teve que sair do ninho, porque ela já está crescendo, ela já está com penas, ela já está, né, chegando aí ao momento de tomar os seus voos, fazer os seus rumos. Pode ser que um gaviãozinho venha e coma ela, né, mas enfim, ela tem aí que sair da zona de conforto. E muitas vezes nós precisamos de um empurrão, né? A mãezinha vai lá e empurra. Então a zona de conforto, o empurrão que nós temos aqui é quando você participa, por exemplo, da escola de crescimento presencial, nós discutimos, né? Aqui as pessoas são tímidas, nem todos comentam, né? Na verdade só comentam boa noite, mas não interage, não pergunta, não interage, não expressa a sua opinião. Por quê? Porque tem o medo e o receio de alguém me corrigir a minha resposta, corrigir a minha frase, corrigir o meu comentário, né? Na escola presencial a gente tem aquela interação, discute, toma um café, ouve a opinião de cada um. No momento que a gente está expressando, né, tem uma intervenção, mas sobre isso, pastor, sobre aquilo, e torna-se muito, né, mais efetivo, e o nosso crescimento com outras pessoas junto é bem maior, né? Mas quando você participa de um grupo de crescimento, ou seja, o FEBRAC, o JUBRAC, o MASBRAC, isso são oportunidades para que você saia da sua zona de conforto e comece a voar, tome seus rumos. Por exemplo, você faz parte da JUBRAC. Os jovens têm as dinâmicas, os jovens têm as interações, os jovens têm algumas práticas ali nos encontros que são oportunidades para você sair da zona de conforto, são oportunidades para você crescer, são oportunidades para você expressar, são oportunidades para você começar a fazer. Você começa uma oração ali, 3, 4, 5 encontros dos jovens, você já está bom. Nós vemos ali os meninos começaram a compartilhar a palavra, cada dia eles estão melhores, né? Cada dia, até com alguns eu brinquei e falei assim, já dá para escalar no domingo, né? Porque eles já estão desenvolvendo muito bem. Então nós precisamos sair da zona de conforto, aproveitar as oportunidades, sair da zona de conforto, bater as asas
e permitir viver aquilo que o Senhor tem para nós. Para encerrarmos, escolha confiar em vez de dar lugar ao medo. Nós precisamos confiar, aqui eu anotei, precisamos crer, e não sentir. Geralmente você fala com a pessoa, tal coisa lá, eu sinto que vai dar errado, eu sinto que vão ficar rindo de mim, eu sinto que, não, se sentir, aí não existe, entende? Aí eu creio, tem que crer. A pessoa, eu vou, não, para de imaginar, a gente desenha um cenário, já imagina lá, mas sempre no negativo. Não, eu creio que vai dar certo, eu creio que eu vou ir, que eu vou me expressar, que eu vou ler o versículo, eu vou lembrar, eu creio que eu vou conseguir, eu creio que as pessoas vão entender o que eu estou dizendo, e se ela não entender, tá tudo certo, tá tudo bem, mas eu creio que vai dar certo, eu creio que eu vou conseguir, eu creio que vai dar. Foi isso que Davi fez. Davi olhou para aquele gigante chamado Golias, mais de 1,90 m, com escudo, com espada, com um soldado à frente, trazendo a sua lança. Davi olhou e falou assim, eu creio que esse gigante aí é igual o leão e o urso. Eu tive a oportunidade, eu tive um preparo, eu tive meus erros, eu fui lá 3, 2, 1 e fui lá e matei o leão, saí da minha zona de conforto. Tudo isso aconteceu com Davi. Eu creio que esse gigante aí, esse incircunciso, não passa de um bicho igual o leão e o urso. Eu creio. Por que ele crê? Porque ele teve experiência, ele já teve os seus erros e os seus acertos, ele foi lá, encarou o leão e o urso e matou, saiu da zona de conforto, mas principalmente nós, cristãos, quando ele olhou para Cristo. Então, quando o medo vem, olhe para Cristo. Olha, Cristo está à frente. Tem uma canção que diz, ele vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, alguma coisa assim, da Lauriette ou Cassiane, não lembro qual é a cantora, mas tem uma canção que diz isso, que ele vai na frente, abrindo caminho, quebrando tudo, ou seja, ele vai à frente. Então, se ele vai à frente, como diz a outra canção, o nosso general é Cristo, ou seja, se ele é o nosso general, ele está à frente, com certeza, ele é um bom general, tanto é que Deus é conhecido como o Senhor da guerra. Então, se ele é o Senhor da guerra, nós não temos que ter medo. Davi conhecia o Senhor da guerra. Olha, o Golias é um duelista, é um especialista em guerra, mas o Senhor da guerra é o Senhor, meu Deus. Davi olhou para Cristo, Davi olhou para o Senhor e Davi foi e venceu o gigante Golias. Então, nós precisamos confiar em vez de dar lugar ao medo. Se Davi desse lugar ao medo, como nós ouvimos na ministração de domingo, que o pastor Valmir ministrou, se Davi desse lugar ao medo, não teria essa história. Se Davi desse lugar ao medo, não teria a vitória do povo de Deus, porque o povo estava 40 dias ali amedrontados, no vale, ninguém saía dali, o gigante vinha todos os dias até a divisa, ele afrontava e o povo com medo. Saul era o único que poderia desafiá-lo, porque é o rei já passou por todos esses processos, o rei tinha condição de enfrentar e ser um duelista, porém Saul estava com medo, estava com medo de morrer, estava com medo do Golias. Então nós devemos crer, não ficar sentindo. Tudo que eu sinto que vai acontecer lá na frente é errado. Quando eu chego lá, nada disso acontece. Pode fazer o teste. Você tem alguma coisa para fazer aí durante a semana, faça esse teste. Eu sinto que eu vou chegar lá e vai... Você chega lá, nada daquilo acontece. Nem mesmo na igreja, nos cultos. Olha, eu sinto que o culto vai ser assim, a gente chega e o culto não é assim, entende? O sentir não funciona. Agora, eu creio que o culto vai ser desta maneira, eu creio que a liturgia vai acontecer assim e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, o Senhor também trabalha conosco porque nós estamos crendo. Quando o Senhor pergunta, encerrando, o Senhor pergunta para o profeta Ezequiel, tu crê que esse vale de ossos secos pode se tornar um exército? Eu sinto que não vai, entendeu? Eu creio, se o Senhor falar que vai, então eu creio que vai. Então nós temos que estar crendo em Cristo, porque se estamos crendo em Cristo, estamos no propósito nosso com Cristo, estamos de acordo com a vontade de Cristo. Voltamos aqui, Cristo é o centro. Nós estamos nessa área aqui, mas estamos, pode ver que todos vão afunilando para o centro que é Cristo. Eu estou nesta área, eu ainda não estou no meio,
né? Mas eu estou nessa área alinhando o meu propósito, o meu chamado a Cristo, então eu creio que vai dar certo e o Senhor vai lá e me abençoa e as coisas dão certo. Se deu errado, a gente vai, corrige, repete, vai ajustando e nós vamos chegar então no acerto, ok? Então nós vamos encerrar, né, este encontro, essa escola de crescimento de hoje. Te espero na próxima quinta-feira, às 20 horas. O meu coração almeja, o meu coração deseja. Eu tenho conversado com alguns irmãos, até tem um visitante que é novo convertido que está desejando vir para o presencial, trocou o turno dele na empresa lá para poder participar na quinta-feira, e nós, né, estamos nesse momento com esta limitação e estamos online, né? Então deixe aí o seu comentário, você que pode, você que não pode, porque são, como me falaram esses dias, né, são sempre os mesmos, né? Então são sempre os mesmos que participam, são sempre os mesmos que vêm, e aqueles que não vêm, aqueles que não participam, perdem a oportunidade, deixam de crescer, deixam de avançar e depois ficam se escondendo atrás de desculpas, né? Então nós precisamos retomar aí, vamos conversar, certo? Vamos retomar o presencial, será gravado, quem, né, não pode assistir, assiste em casa depois, veja o replay, vamos ver se a gente continua ao vivo e liberando o replay, ou se nós vamos ter que gravar, mas enfim, dá pra gente fazer. E também quem não vem no presencial, quem não assistiu agora no ao vivo, também não assiste no replay depois, então é sempre, né, a mesma coisa. Então nós precisamos entender isso, e nós também precisamos desenvolver aqueles que estão querendo desenvolver. Então nós encerramos hoje esta escola de crescimento, que Deus te abençoe e nos vemos então na próxima quinta-feira, né, sobre a escola de crescimento. Próxima quinta-feira, né, sábado trabalho da Jubrac, domingo culto normal. Deus abençoe.